Olá, meus irmãos, você cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus, meu irmão católico, espírito, evangélico, aonde esse vídeo chegar, que ele chegue levando a paz do Senhor Jesus. Irmãos, repita comigo essa palavra de Deus. O Senhor é a nossa força. Repita com força, irmão. É por isso que diz força. O Senhor é a nossa força. Irmãos, hoje Deus me deu a palavra aqui para trazer para os irmãos, que está no livro de Daniel 6. E eu vou ler aqui para os irmãos, tá bom, irmãos? Livro de Daniel 6. Que diz assim. Irmãos, eu vou ler assim alguns versículos, para não ficar assim muito longo, né? Depois os irmãos, se quiserem entender, eles, né? Quiser, vocês lê depois com mais calma, tá bom? Então, eu vou ler aqui 10, vou intercalando. Mas vai dar para entender, irmãos. Diz assim no 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante de seu Deus, como também costumava fazer. E então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandante real. E então disseram diante do rei, Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E ouvindo o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvar. No 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E então o rei dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Irmãos, essa passagem aqui é muito linda sobre a história de Daniel, né, irmãos? Que eu li aqui depois, os irmãos... vai lá no Velho Testamento, né? Para se aprofundar mais sobre a história. Vai lá, irmão, para entender bem a história. Né? Que diz assim, que aqui fala sobre essa trama. Então, pois bem, irmão, a trama se passa quando o rei decretou que ele seria o único o Deus que poderia receber oração. Não era para orar para ninguém, era somente ele, se colocou no lugar de Deus, né? Era só ele que era para ser adorado pelo povo. E qualquer um que orasse a Deus seria jogado na cova dos leões, né? Como está escrito aqui. Mas Daniel, irmãos, ele não obedeceu a ordem do rei. Ele não obedeceu. E 3 vezes o dia ele ia na janela e olhava assim para o lado de Jerusalém, né? Que ele estava ali na Babilônia.
Ele marcava seu lugar e orava no sentido de Jerusalém 3 vezes ao dia. Isso era todo dia ele fazia isso, né? Mas sempre tinha, irmãos, espiões. Tinha sempre fofoqueira à procura de qualquer coisa para acusar, incriminar Daniel, como está escrito aqui. Eles não gostavam de Daniel, irmão, por causa de ciúmes. Eles tinham muito ciúme, porque o rei se dava muito bem com Daniel. Então eles resolveram sondar Daniel, até pegar Daniel orando a Deus. Então, como eu li aqui, eles correram e contaram tudo para o rei, né? Como foi lido aqui na história, né? E o rei ouviu aquela denúncia, né? Ouviu a denúncia. E diz aqui que ele ficou preocupado, né? Porque ele já havia, irmãos, assinado o decreto. Ele mesmo tinha feito a lei, né? E agora ele tinha que cumprir, né? Mesmo ele gostando de Daniel, ele ia ter que cumprir, ele ia ter que jogar Daniel na cova dos leões, né? Mas ele também já sabia, irmãos, que Daniel era um homem muito usado por Deus. Ele sabia disso aí, né? Então ele já tinha também fé, né? Mas, mesmo assim com o coração partido, aqui fala que ele mandou jogar Daniel na cova dos leões, né? Mas, porém, também, irmãos, aqui na Bíblia, diz que o rei ficou muito incomodado, entristecido, está escrito aqui. E foi para os seus aposentos e passou a noite sem dormir, sem comer e sem a presença de instrumento musical nenhum, está escrito aqui. Ele não queria nada, Ele estava muito preocupado com Daniel. Então, mas também, irmão, assim que a gente lê que ele ficou preocupado, ele falou com Daniel, então ele tinha esperança, né? Ele tinha esperança, ele tinha fé, né? No mesmo Deus de Daniel, né? E quando amanheceu, irmão, ele correu aqui, diz aqui, que ele correu na cova do leão e chamou Daniel. E Daniel respondeu para alívio do rei. Quando ele chamou, Daniel respondeu, né? E disse, vive o rei, né? Então, irmãos, aqui o que eu quero dizer, irmão, com essa palavra que Deus me instruiu assim hoje para passar para os irmãos, né? Que estão passando por algo, irmão, por algo difícil, uma situação que algum de vocês que também tem um inimigo, assim como Daniel tinha inimigo, né, irmão? Por inveja, que ele sabia que Daniel era usado por Deus. Então a gente sabe, né, irmão, que sempre tem alguém na nossa volta querendo prejudicar a nossa vida. A gente sabe, irmão, né? Então eu quero dizer, irmãos, para os irmãos que está com esse problema, seja, irmão, qualquer área, irmão, área da sua vida, seja no trabalho, no ministério, né? No ministério, principalmente na igreja, sempre tem, irmão. Não é porque a gente é crente, vamos dizer que os crentes são santinhos, não. Sempre tem alguém querendo prejudicar, querendo ser mais com a gente, querendo se aparecer mais, sempre tem, né? Então, qualquer área, irmão, num casamento, na vida financeira. Então, Deus manda dizer àqueles que estão precisando ouvir esta palavra de hoje, que todos aqueles irmãos que ora e busca o Senhor, e tem fé, e jejum, está firme com o Senhor, não se preocupe, porque Deus não vai deixar vocês morrer na cova dos leões, assim como ele salvou Daniel, fechou a boca dos leões para não fazer nada com Daniel, assim ele vai fazer com vocês, irmãos. Ele vai fechar a boca de todos aqueles que falam mal contra a vida de vocês, que levanta calúnia, irmãos, que faz fofoca, mas contra a sua vida. Deus vai fechar a boca de todos esses seus inimigos. Espere, irmão, só espere para ver. Só espere para ver a vitória. Assim como Deus fez com Daniel. Ele pensou que no outro dia não ia sobrar nem osso do Daniel, mas caiu do cavalo, porque Deus incomodou. Até o próprio rei ficou incomodado. Ele incomodou, ele não dormiu, não quis comer, ele ficou muito preocupado. Assim que Deus faz, né?
quem se levanta quando ungido do Senhor, ele não vai ter sossego, enquanto ele vai ter que ver a tua vitória, irmãos. Ele vai ter que ver a tua vitória. Deus não vai deixar ele sossegado. E quando ele vê que você venceu, ele vai ficar sem graça, vai pedir desculpa. Então, irmãos, essa palavra é muito forte, é muito forte. E você não vai ficar, não vai terminar. Pode até entrar na cova do leão, mas o Senhor colocará um anjo, como fez com Daniel. Deus mandou descer o anjo e mandou fechar a boca dos leões. Assim Deus vai fazer. Vai fechar a boca de todos aqueles seus inimigos que se levantaram contra a sua vida. Em qualquer área da sua vida, como eu disse, Deus vai fechar a boca e eles vão ter que engolir a tua vitória. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos neste dia de hoje, irmãos. Fique com essa palavra, irmão. E eu tenho certeza que esta palavra de hoje tem o endereço certo. E o endereço é para você. Levanta a cabeça, não fique desanimado e não pense que você vai morrer na cova do leão, porque não vai, porque o Senhor vai colocar o anjo e vai te tirar dessa situação, seja qualquer situação, o Senhor não vai deixar. O mesmo Daniel daquele Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, desse nosso tempo de hoje. Deus não muda, Deus não muda. Deus é o mesmo de sempre. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o mesmo Deus de Israel. E é o mesmo Deus de Daniel. E é o mesmo Deus nosso. O mesmo Deus que nós servimos, irmão. Então fique com essa palavra, crendo na vitória. E não desanima. Não desanime, porque você será uma vencedora, assim como eu. Já passei muitas situações difíceis. Semana eu contei um testemunho, não sei se os irmãos assistiram meu testemunho, mas isso não é só isso. Eu já passei por várias coisas, mas eu sempre venci, irmãos. Eu sempre venci. Sempre venci, os irmãos. Tá bom, irmão? Então, fique com essa palavra em nome de Jesus. E eu quero pedir para os irmãos, assim, para me ajudar, dar um like, dar um positivo. Pode fazer comentário, irmão. Pode, se vocês estão gostando do meu vídeo, da minha pregação, daquilo que Deus manda falar, pode fazer comentário. Se puder, irmão, se inscreva no meu canal para poder crescer e alcançar as pessoas que necessitam. A minha intenção é alcançar as almas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Amém, irmão? Então fica essa palavra em nome de Jesus e crê na vitória do Senhor, que todos nós somos vitoriosos em nome de Jesus, E aonde este vídeo chegar, que leve a paz, leva a tranquilidade, leva a bênção do Senhor. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção do Senhor Jesus em toda a área da sua vida. Eu profetizo neste dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Fiquem todos na